Muito bem, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje estamos voltando para o nosso devocional de hoje. Quero dizer que é um prazer estar com você neste momento oportuno de nós aprendermos mais sobre o que Deus quer favorecer a nós para a nossa caminhada neste mundo tão difícil e tão destruidor das nossas virtudes para com Deus. Quero dizer a você que nós estamos estudando a nossa sexta lição, que vai falar sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus para com ele, né? E o devocional de hoje nós temos um título bastante importante, que é para que nós evitemos proceder como os rebeldes. E, queridos, o texto que nós vamos ler se encontra em Provérbios 17:11, que diz assim: um homem mau busca apenas rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Querido, nós estamos diante de um provérbio. Provérbios são aqueles pensamentos, né? Aquelas palavras elas devem ser traduzidas para o nosso dia a dia, para a nossa condição comportamental, social, e do nosso caráter. E esse texto é muito contundente, porque uma das coisas mais difíceis hoje, queridos, é a gente viver em harmonia com a nossa condição de liderado ou de estar como líder, tá? Porque eu faço uma pergunta a você: a autoridade vem de quem? A principal autoridade vem de quem? Na verdade, queridos, a autoridade vem de Deus. E isso é bom que nós entendamos. Entender isso faz parte da nossa sabedoria. Bons homens entendem isso. Eles sabem que a autoridade existe para beneficiar a todos, trazer benefício a todos. Então eles, o homem de bem, o homem bom, a aceitam e a obedecem. Agora, homens piedosos também entendem e sabem que é de Deus, então eles obedecem a Ele, obedecendo a seus governantes designados. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 13, a partir do 1, que toda alma esteja sujeita aos poderes superiores, pois não há poder senão de Deus. Os poderes que existem, eles são ordenados por Deus. Portanto, todo aquele que resiste ao poder, resiste à ordenança de Deus. Queridos, homens maus, eles odeiam a autoridade. Se você olhar em todo dia a dia nosso, né? Hoje mesmo vi umas cenas de um jogo ontem que ocorreu em Recife, que fizeram barbáries ali nas ruas, e isso traz transtorno para todo mundo, desobedecendo as leis. Eles se ressentem quando dizem o que podem e o que não podem fazer. Então desobedecem e fazem o que querem de qualquer maneira. Querido Deus, esse texto fala que Deus vai enviar inimigos impiedosos para puni-los de forma sobrenatural e ou natural. O homem mau, ressentido com a autoridade, ele será esmagado pela autoridade de uma forma ou de outra. Todas as revoltas, irmãos, rebeldes, acabarão por ser reprimidas por Deus. E a rebelião hoje? A rebelião, querido, agora na nossa sociedade, ela é permitida, ela é defendida em todos os lugares. É considerado normal ou mesmo nobre. Preste bem atenção. Quando você olha os filmes,
hollywoodianos, né? Hollywood, sempre inclui corrupção, desrespeito às autoridades. E quando a gente olha as crianças hoje, as crianças se rebelam contra os pais que foram castrados pela opinião pública ou pela lei de impor seu governo. Nós, como pais, hoje estamos reprimidos de tomar atitude contra os nossos filhos, porque existem leis que desobrigam a nós de tomar atitudes para o bem de nossos filhos. A maior parte da autoridade, ou seja, sua aplicação é vista como maligna. A sociedade está colhendo os custos horríveis, meu irmão, desse experimento. Como é evidente até mesmo para um observador casual. Uma pessoa que passa assim numa rua, vê uma criança, um jovem destratando seu pai, ou até mesmo num coletivo, no metrô, quando a gente não vê as pessoas tratando bem um idoso. Queridos, rebelião é um pecado terrível. Ele se compara à feitiçaria, conforme diz aqui, né? Em 1 Samuel 15, a gente já leu isso nos outros devocionais, mas é bom a gente ler de novo, pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a teimosia é como iniquidade e idolatria. Então, quando você vê isso, você encontrou um homem mau. Então, ele tem que se afastar. Esses homens são tolos, eles não podem se submeter à correção ou ao governo. Então, eles devem se rebelar, mas o grande Deus, o originador de toda autoridade e governo, rirá por último. No final, quem vai rir é Deus. Ele enviará justa retribuição contra tais rebeldes, com punição presente e depois miséria eterna. Porque quem atinge um nível de rebelião, ele vai passar pelo lago do fogo eterno. Meus queridos, eu quero lhe fazer 3 perguntas. Você já sentiu sua alma eriçar, ou seja, se arrepiar quando os outros o corrigem? Você acha necessário questionar a maioria das coisas que eles dizem para fazer? O que é mais importante para você, seus direitos ou os seus deveres? Queridos, faz parte de sua natureza tola não querer ser governado. Isso é natural do homem. Olha só o pecado original, queridos. Embora você tenha chegado totalmente desamparado e ignorante neste mundo, lembra Jó? Quando diz, nu nasci do ventre da minha mãe, saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Olha lá, quando a gente chegou totalmente desamparado e ignorante neste mundo, em apenas alguns meses, você espera ser capaz de fazer o que deseja sem levar em conta a autoridade ou a sabedoria dos outros. Só olhar as crianças hoje. Pouco tempo as crianças estão dando grito em casa, não atendendo aos pais. A rebelião que ele trouxe o pecado ao universo. Lembra o diabo? Ele se rebelou contra o seu papel principal no céu. Ele queria mais. Olha o que diz aqui Judas, capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não guardaram seu primeiro estado, mas deixaram sua própria habitação, ele os reservou em cadeias eternas nas trevas para o julgamento do grande dia. Há uma condição anormal para aqueles que se rebelam. Adão condenou a humanidade à morte, morte física e eterna, rebelando-se contra a palavra de Deus no Éden. Gênesis 2:17, Romanos 5:12, 14. Deus queimou Sodoma por se rebelar contra Deus e as leis da natureza para o sexo entre homem e mulher. Olha o que diz Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor delas, da mesma maneira, se entregando à fornicação e perseguindo carne estranha, são apresentadas como exemplos, sofrendo a vingança do fogo eterno. E ele abriu a terra, ele quem Deus, para engolir rebeldes, por clamarem contra Moisés, lá em Números 16.
Querido, rebelião é promovida de cima para baixo. Vê que coisa interessante. No topo, um falso conceito de Deus. Começa tudo lá em cima, em relação a Deus. Como Deus sendo um mendigo fraco, que permite os homens pensem que podem rejeitá-lo, e também a Bíblia. Veja bem, Deus, um mendigo fraco que permite que os homens possam se rebelar. E no fundo desse movimento aí, nós temos pais permissivos e escolas lisonjeiras, programam as crianças para se rebelarem contra qualquer ameaça à sua liberdade. E no meio de tudo isso, nós temos os governantes, que estão legislando privilégio e proteção para a rebelião e sedição, como sindicatos e liberdade de expressão, que mantém o mal em movimento. Olha o que diz Eclesiastes 10, do 5 ao 7. Há um mal que vive debaixo do sol. Tudo acontece debaixo do sol, meu irmão. As claras. Essa expressão debaixo do sol lembra isso. Como um erro que procede do governante. A insensatez é colocada em grande dignidade e o risco se assenta em lugar baixo. Interessante, né? Essa conspiração maligna, queridos, cria uma disfunção. Ela pede que é a perda da funcionalidade generalizada. Por exemplo, as mulheres se revoltam contra a submissão aos maridos, destruindo casamentos. Maridos também se revoltam e não criam um clima animoso, amável, de paz dentro de casa, e há tantos divórcios como nós estamos encontrando hoje. Os alunos desafiam os professores, causando caos na sala de aula. São tantas situações. Eu quero me alertar e te alertar que o Senhor, o grande Deus, punirá a rebelião contra a sua palavra ou suas autoridades ordenadas, né? Ele manteve Moisés em Canaã por se rebelar contra um único comando, lá em Números 20, 24. Ele descreve os rebeldes civis que falam desrespeitosamente dos governantes como comparáveis a cães raivosos que precisam ser abatidos. E Salomão, o que tem para nos ensinar, queridos? Considera a sabedoria de Salomão sobre as crianças rebeldes? O que é que ele diz em Provérbios 30, 17? O olho que zomba de seu pai e despreza a obediência de sua mãe, os corvos do vale o colherão e as águias jovens o comerão. É forte, não é isso? Esse tipo de pregação, esse tipo de devocional, ele pode não ser hoje, no momento, querido, ser politicamente correto. Mas lembre-se que Deus a inspirou através do rei mais sábio, o rei Salomão. Olha aí o que ele diz em Provérbios 30, 17, não é isso? Ei, eu quero te dizer que o temor de um rei é como o rugido de um leão. Quem provoca a ira peca contra a sua própria alma. Provérbios 20, versículo 2. Especialmente na América, né? Os cidadãos presumem que é seu direito desrespeitar e criticar os governantes. Meu amigo e irmão, quero saber se você quer ser feliz, quer que a lei nunca te encontre. Seja sábio. É sabedoria aprender obediência e submissão à autoridade. Hoje, aprecie, alegre-se nisso. Toda autoridade começa com Deus. Então, você deve primeiro examinar e medir a si mesmo pela obediência aos seus mandamentos. Veja bem, pela obediência aos seus mandamentos e regras para a sua vida. Olha o que diz Salmo 119, 128. Portanto, considero reto todos os teus preceitos concernente a todas as coisas. Preste atenção. E Jesus? O que ele tem a nos ensinar?
até hoje sobre autoridade e submissão. A maior submissão à autoridade foi Jesus. Ele se submeteu a um falso julgamento, tortura e uma morte por crucificação planejada pelos judeus e executada pelos romanos. Ele pediu a Deus uma saída para o evento, mas ele obedeceu totalmente à vontade de Deus Pai. Voluntariamente se tornou vítima do crime mais desumano da história. Este exemplo santo deve motivar a mim e a você e direcionar a nossa vida à sua submissão. Olha só, finalizando o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13: sujeitai-vos a toda a ordenança do homem por amor do Senhor, seja ao rei como supremo, ou aos governantes como os que por ele são enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que praticam bem. Então, como diz o título da lição, evitemos proceder como os rebeldes. Fica na paz, nos encontramos domingo na EBD. Em nome de Jesus.